Em meio ao avanço do novo coronavírus, uma categoria profissional que precisa redobrar a atenção é a dos cuidadores de idosos. Não só porque eles zelam pela segurança desses que são as maiores vítimas da doença, mas também porque, claro, precisam cuidar da própria saúde para não se deixarem contaminar pelo novo vírus. A gente mergulha mais nesse assunto conversando agora com a diretora executiva da Bom Cuidar, que é uma empresa especializada no cuidado de pessoas, especialmente idosos, Cláudia Pedrosa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite. Então, essa pandemia, a gente sabe, provocou uma série de mudanças aí na rotina dos idosos. E para os cuidadores de idosos, Cláudia, quais as mudanças mais significativas no exercício dessa profissão? Então, a gente precisa falar primeiro, sobre essa situação que está acontecendo, mas que o nosso país é um país jovem, que está envelhecendo e com uma população com bastante doença crônica, onde ela está muito dependente de alguém para auxiliar as atividades de vida diária. E nessa situação, esses cuidadores, porque antigamente o cuidador era aquela pessoa que vivia na casa, ou era esposa, sogra, nora, e hoje a gente tem uma característica diferente. O cuidador, ele precisa estar qualificado. E essa classe precisa ter orientação, porque como a PLC 11 ela foi vetada pela Presidência da República, reconhecendo a profissão, são pessoas que elas não podem estar só na informalidade, elas precisam ter uma qualificação. E é importante que nessa época as orientações sejam feitas claras e sejam acompanhadas por um supervisor ou por alguém que tenha esse conhecimento. Nós preparamos, da Bom Cuidar, nós preparamos um protocolo com critérios e normas para seguir nos cuidados com as pessoas idosas e com eles próprios. Até porque as pessoas idosas, elas ainda não se conscientizaram num todo de que elas precisam realmente ficar em casa. Você está abordando um assunto que é super importante, porque, de fato, é muito comum a figura de um parente, de alguém da própria família cuidando do idoso, mas hoje a gente sabe, existem esses profissionais que são os cuidadores de idosos e que certamente precisam estar capacitados para lidar com os idosos, principalmente no momento como esse de pandemia do novo coronavírus. E esse medo de contaminação, Cláudia, eu imagino que deve ter gerado, assim, pelo menos uns dois tipos de situação para os cuidadores. A primeira, que é o do confinamento junto aos próprios idosos, muitas vezes a pedido da família, e, por outro lado, muitos cuidadores agora estão desempregados, porque a família do idoso acha que poderiam também, enfim, levar o vírus para dentro de casa. É o tipo de situação que muitos dos cuidadores com os quais você lida estão vivendo? Sim, vamos falar primeiro dos desempregados. O que acontece hoje é exatamente isso. Quando a família ela contrata direto esse profissional de forma formal ou informal, o que acontece é que a própria família ainda tem dúvidas do que está acontecendo, Então, ela não consegue preparar um protocolo que realmente tenha que ser seguido. Ela sabe que aquela pessoa precisa chegar, tomar banho e usar máscara, então ela entra em pânico. E o que acontece? Ela prefere, então, dispensar esse serviço e assumir mais essa função dentro da casa, que a gente entende que hoje, com o isolamento, as mulheres estão dentro de casa, os homens estão dentro de casa, mas os serviços não param, porque a característica hoje é que todos trabalham fora, e contribuem com a renda familiar. Então, se eles estão em home office ou precisam trabalhar fora, ainda há necessidade dessa figura, mas o medo é maior. Quanto ao confinamento, também torno a repetir e dizer a vocês, é muito importante que esse cuidador ele esteja por trás dele com orientações e acompanhamento psicológico, principalmente. Primeiro que ele fica confinado e com medo, porque ele também tem família, E ele diz, como que eu vou deixar minha família sozinha?
E segundo, como que eu fico 5 dias, a estrutura familiar, com todo mundo em casa, mais uma pessoa diferente, que não faz parte da família ainda, afeta não só a família, como ele próprio, né? Porque cada um tem a sua cultura, as suas manias dentro da sua casa. Como é que funciona esse tipo de suporte? Existe algum tipo de associação que possa dar esse suporte para os cuidadores, ou eles têm que buscar por conta própria, ou a família para que ele trabalha é obrigada a dar esse tipo de suporte psicológico? A família não é obrigada a dar, né? Não existe uma ordem, uma lei que diga isso, mas quando ele contrata um cuidador por uma empresa, a empresa ela tem esse suporte em sua maioria. Então nós temos, por exemplo, uma equipe de enfermagem e temos uma psicóloga dentro da empresa que acompanha diariamente essas pessoas que estão nas casas, né? O nosso acordo com as famílias, porque a participação da família nesse momento é muito importante, é que o cuidador ele fica até no mínimo 3 dias seguidos dentro da residência, trocando o plantão depois com outro colega e seguindo todos os protocolos que necessita para a prevenção e contenção da disseminação da doença. A senhora acredita que o mercado de cuidadores aqui de Salvador estava preparado para lidar com essa alta demanda agora por conta do novo coronavírus, já que os cuidadores eles têm uma formação para ter cuidados de higiene, cuidados básicos para lidar com pessoas em situação de confinamento? Não estavam preparados, isso é fato. Nós começamos na empresa a avaliar essa situação em janeiro, né? Logo depois do carnaval, a gente já tinha quase todos os protocolos prontos, que foram, claro, né, revalidados e revisados durante esse tempo que as mudanças vão acontecendo. Mas o cuidador em si e algumas outras empresas, eu acredito que não, foram todos pegos de surpresa e por isso esse grande índice de pessoas hoje sem trabalho. Pegando carona na pergunta do Fernando e com base no que você acabou de falar também, Cláudia, nessa falta de preparo dos cuidadores de idosos nesse momento de pandemia, tem havido falta de cuidadores no mercado? Porque eu penso que, ao mesmo tempo, deve estar havendo hoje um aumento de demanda por cuidadores de idosos. E há cuidadores suficientes ou dispostos a lidar com idosos nesse momento? Então, a sua pergunta foi ótima, porque existem pessoas, sim, que querem fazer os cuidados, que querem cuidar, né, mas que ainda não estão treinados e preparados para serem cuidadores. Então, esse número é grande no mercado, a gente recebe muito currículo, e a demanda aumentou muito. Nós temos muitas solicitações para que cuidadores tenham a disponibilidade de ficar na residência ou mesmo em hospitais com alguns pacientes. Esse número de cuidadores que demandam para ficar em hospital, por exemplo, eles precisam ter alguma formação na área de técnico de enfermagem? Como é que funciona essa questão? Não, o cuidador ele não precisa ter formação técnica, tá? Ele precisa ter treinamento ou um curso de cuidador, mas não é obrigatório. O Ministério da Saúde tem uma regra onde o cuidador ele tem que ser maior de 18 anos e tem ensino fundamental. Algo que eu particularmente não concordo. Eu acho que o cuidador, sim, ele tem que ter uma capacitação, uma qualificação técnica, mas não é exigido ainda por lei. E como é que funciona a parte... quando ele já tem um curso de formação da área de cuidadores, você acha que a experiência é o que vai levar em conta para que ele seja um melhor, ou ele já está preparado para ir para o mercado? Não, ele não está preparado para ir para o mercado. A experiência vale sim, mas no nosso caso, todos os cuidadores que entram para prestar serviço para nós, eles passam pelo treinamento. E, Cláudia, só para a gente encerrar, como é que se dá a contratação desses cuidadores de idosos? É uma relação direta da família com o profissional ou tem que ser via empresa especializada, como no caso da Bom Cuidar?
No nosso caso, a contratação é via empresa, né? Através do MEI. A gente contrata como prestador de serviço. Normalmente, as famílias, elas precisam ser, os cuidadores precisam ser contratados por CLT. Ou na informalidade, que a gente sabe que, infelizmente, ainda é muito grande no nosso país. Tá certo. Cláudia Pedrosa, que é diretora executiva da Bom Cuidar, empresa especializada no cuidado de pessoas, especialmente de idosos. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia. Bom dia, obrigada a vocês pela oportunidade. A gente lembra, esse papo todo vai estar disponível mais tarde nas nossas plataformas no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Vá lá, dê a sua curtida pra gente ficar cada vez mais ligados. Agora, 7:25 na Tarde FM.